vamos tentar de entender melhor o assunto TEA. TEA, com os 3 grupos: autismo clássico, autismo atípico, a síndrome de Asperger. Autismo clássico, que também é igual ao autismo infantil. Mas aqui para o Brasil, nós temos que respeitar esse nome, autismo clássico. Porque em 2012, o Ministério de Saúde, eles oficializaram o nome autismo clássico. Por quê? Porque hoje em dia ainda tem muitos adultos que também são diagnosticados com esse diagnóstico. Autismo infantil para uma pessoa de 50 anos, isso não é um pouquinho estranho? Por isso, agora o nome é oficial, autismo clássico. E quando nós vamos pegar o autismo clássico e nós vamos ver a definição que o DSM-4 deu a esse transtorno, lembra? DSM-4 igual a CIT-10 é aprovado pelo OMS. A definição é a seguinte: uma pessoa com autismo tem que apresentar um total de 6 itens, do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3. E com pelo menos 2 itens do grupo 1, um item do grupo 2 e um item do grupo 3. Entendeu a definição? Não, né? Então, vamos nos explicar melhor. Lembra a tríade: problemas na interação social, problemas nas comunicações e problemas com os padrões de comportamentos. No primeiro item, a criança tem que ter uma score de 2 itens. Na comunicação, um item. E na comportamental, também um item. E dentre esse tríade, nós temos vários assuntos para avaliar. Grupo 1. Comprometimento qualitativo da interação social. A maneira que eles interagem com as outras pessoas é bem diferente do que as crianças neurotípicas. Elas têm dificuldades no uso do comportamento não verbal para regular uma interação social. Às vezes, elas nem entendem os nossos gestos. Às vezes, elas nem entendem as nossas mímicas. Então, comprometimento. Se, de repente, uma pessoa está brava, o que nós fazemos? A nossa expressão facial fica mais severa. E de repente aparecem rugas aqui no nosso texto. Pode ser que uma criança com autismo vai começar a rir, porque ela não entende o que essas rugas, o que essas linhas no texto querem dizer. Nós temos a mão que fala oi. Mas a mão também pode, de repente, ser uma reação mais brava, mais agressiva. E vocês vão ver que a criança não entende isso. Então, ela tem uma dificuldade de usar os gestos, a comunicação não verbal, para a interação com outras pessoas. Segundo item: fracasso no desenvolvimento de relações semelhantes como as nossas. Elas tentam de copiar as nossas relações, mas elas não conseguem. Eles querem fazer amizades, mas vocês vão ver, essas amizades vão aparecer com uma pessoa, com 2 pessoas, mas elas não conseguem interagir com um grupo só. E se eles tiverem um amigo, eles querem o tempo todo o contato corporal com o amigo. Colega, vem aqui, por favor. Então, a Mariana é a minha amiga. Eu sou autista. Então, como eu vou mostrar para o mundo e para a Mariana que eu adoro ela, eu o tempo todo vou amargar a ela. Onde eu vou, a Mariana tem que ir junto. Eu tenho que sentir a Mariana. Porque se a Mariana não está comigo, está num outro espaço, ou ela está conversando com uma outra,
pessoa, para mim já é nefasto. Ela não é mais minha amiga, porque elas são muito literais. Então, se ela está comigo e eu estou segurando ela, eu tenho a certeza que ela é minha amiga. Se ela está longe, essa certeza já começa a mudar completamente. Obrigada. Eles também têm uma ausência de reações, de emoções espontâneas. Às vezes, elas não têm limites. E elas choram por tudo, elas gritam por tudo. Elas usam bira para se comunicar. Então, gente, é bem diferente do que o desenvolvimento de outras pessoas. E também, como último, a ausência de reciprocidade social e emocional. Eu sempre comparo o funcionamento de uma pessoa com autismo com o funcionamento de um computador. O computador, para funcionar, você liga o botão e de repente ele vai passar um monte de processamentos para chegar até esse estádio que tu pode trabalhar com o computador. Uma pessoa com autismo também funciona dessa maneira. Ela se prepara, ela se programa. E quando ela vai executar a tarefa, ela está num processamento. E pode acontecer, ela não vai reagir. Porque ela está realizando o que ela programou. Vamos ilustrar isso como exemplo. Eu sou autista e eu tenho uma carta. E eu quero colocar essa carta no correio. Então, antes de sair da minha casa, já peguei a carta, já visualizei o caminho que eu tenho que fazer, já visualizei o propaganda do correio e eu vou para a rua, bem firme. E eu estou andando. De repente, na calçada, uma senhora, ela cai quando eu estou passando. Mas eu passo. Porque eu estou programada de chegar até o correio. Não é que eu estou fingindo que eu não vi que a pessoa caiu. Eu simplesmente não vi. Por quê? Porque a minha reciprocidade social e emocional não estava funcionando. Então, eu não sou uma pessoa mal educada. Eu não sou uma pessoa malvada. Eu simplesmente não tenho essas reações de interações sociais. E isso é por causa do meu autismo. Agora o nosso segundo grupo. Problemas na comunicação. Ou dentro da definição, comprometimento qualitativo da comunicação. Nós podemos ter crianças com autismo, ou pessoas com autismo, que têm um atraso, ou uma total ausência da linguagem falada. Nós temos crianças que às vezes não começam a falar na idade que precisa, por volta de 2 aninhos, mas pode ser por volta de 3, 4, 5, 10, 12 anos que eles vão começar a falar. Quando eu acabei de mudar para o Brasil, eu conheci em Belo Horizonte um menino. Ele tinha 10 anos. Ele não falava nenhuma palavra. 2 anos depois, eu encontrei ele de novo. E naquela época, ele não parava de falar. Então, gente, elas não seguem a sequência cronológica do desenvolvimento como as pessoas neurotípicas. Então, por favor, não fala. Ah, mas se ele está com 6 anos e ele ainda não está falando, ele nunca vai falar. Porque vocês vão ver, sempre tem uma possibilidade. Claro, quando não tem nenhum problema na musculatura bucal, porque isso é outra coisa. Dificuldade em iniciar ou manter uma conversa. Muitas crianças com autismo, às vezes elas já aparecem adolescentes. Como foi na escola? Bom.
Brincou com seu amigo? Sim. E a brincadeira foi legal? Sim. Então eles te respondem, mas eles não conseguem de criar uma conversa legal através das suas perguntas. E muitas vezes isso é por causa de nós. Por quê? Nossas perguntas, a maioria das vezes, são perguntas em gerais. Se você fizer uma pergunta como essa, como foi na escola? A criança com autismo já vai ter um monte de problemas, porque ela vai se perguntar, mas o que ela quer saber? Como foi quando eu cheguei na escola? O que eu comi no lanche? O que eu brinquei? O que eu aprendi? Então, gente, são N perguntas que aparecem na cabeça de uma criança com autismo. Então, gente, é muito importante que nós vamos usar uma fala mais direcionada. Uma pergunta, onde eles já percebem, onde eles já acham a resposta que eles têm que dar. Isso é difícil para eles. Por isso que eles têm dificuldades em iniciar uma conversa, mas também em manter uma conversa. E vocês vão ver, né? Às vezes, elas desviam e elas começam a falar sobre os interesses próprios que eles têm. Você quer saber como foi a tarde na escola e, de repente, a criança está falando sobre os dinossauros que ela adora tanto. Acontece, gente, é muito. Elas também têm uma linguagem estereotipada, uma linguagem repetitiva e muito peculiar. Com essa linguagem estereotipada, nós queremos dizer a ecolalia. Ecolalia. Já conhece a palavra? Não? Então deixe-me explicar. A ecolalia é a repetição literal de palavras, de frases que os outros usam. Dentro dessa ecolalia, nós temos dois tipos. Nós temos a ecolalia imediata, onde é repetido o que você exatamente acabou de falar. Estou com sede. E de repente você escuta a criança com autismo falando, estou com sede. Repetição na hora. Papagaio faz a mesma coisa. Mas nós também temos a ecolalia tardia. E o que quer dizer isso? Que a criança vai reproduzir o que ela ouviu mais tarde. Isso pode ser 5 minutos depois, isso pode ser meia hora depois, mas isso também pode ser dias depois. E hoje em dia, porque eles estão tão fixados em tudo que a ver com televisão, com mídia, pode ser que eles vão repetir frases dos desenhos preferidos, frases do videogame, tudo que pode aparecer como repetição, mas mais tardia. Mas fica alerta com essa linguagem estereotipada e repetitiva, porque às vezes para nós parece que eles não estão transmitindo uma mensagem, mas muitas vezes, dentro dessa ecolalia, nós vamos descobrir mensagens. Então fica alerta. E com esse muito peculiar, nós queremos dizer muito pedante, muito fora do normal. Às vezes com palavras muito mais difíceis do que o nível que a criança está. Às vezes muito literais. Então, gente, é muito difícil. E também, como último avaliação, ausência de imitação social e imaginação. Mas why, Kat? Uma criança com autismo, o tempo todo ela está imaginando. Sim, pode ser. Mas quando ela está achando que ela é Ben 10, o Homem-Aranha, fica alerta. Porque eles perdem a ligação com a realidade. E se elas acham que eles são Ben 10,
elas literalmente acham que eles são bem 10. E elas não têm mais essa conexão com o real. Elas não estão fingindo que eles são bem 10. Para eles, elas são. Ponto, acabou. Agora vocês já entendem os 2 grupos da tríade. Falta ainda o terceiro item da tríade. Padrões repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Elas têm uma preocupação repetitiva com padrões restritos, com interesses estereotipados. Se você deixá-los, elas sempre vão querer repetir aquilo que elas já sabem, fazer aquilo que elas já sabem. Às vezes vocês vão ouvir, parece que eles têm uma própria rotina. Claro, todos têm uma própria rotina. Mas vocês vão ver que às vezes vocês têm que acabar com essa própria rotina. Porque essa própria rotina não é beneficiário para a aprendizagem. Não é positiva para o desenvolvimento. Então, gente, fica ciente com isso. Porque se você não bota uma rotina na vida deles, vocês vão ver que eles vão usar a própria. E eles vão preferir de ficar na zona de conforto. Por quê? É mais seguro. Não dá medo. Eles também são inflexíveis nas rotinas e rituais. Se você não implanta uma rotina adequada, elas vão ficar na rotina deles. Rituais, às vezes nós temos que reagir. Tem crianças que têm como ritual que elas querem lamber em tudo, que elas querem cheirar tudo, que elas, eu estou usando o verbo querer, mas não há nada a ver com querer. Elas precisam de lamber, elas precisam de cheirar. Esses rituais, gente, elas têm que ser trabalhados, porque uma criança que lambe um copo, ok até então, mas imagina que essa criança vira adulto e toda vez que ela receba alguma coisa que ela está lambendo. De uma criança, a sociedade aceita. De um adulto, já é mais complicado. Elas também têm muitos maneirismos motores, estereotipados e repetitivos. Durante o curso já mostrei algumas, mas agora vou mostrar mais. O flapping, o pular, às vezes fazer voltinhas antes de começar, 2 passos para frente, 1 passo para trás. Todos os maneirismos motores estereotipados. Todas características que você pode detectar. Tem um monte de crianças que o tempo todo estão esfregando as mãos, estão esfregando as pernas. Às vezes, literalmente, tem que contar 1, 2, 3 antes que elas conseguem fazer uma coisa. Todas as características que estão dentro desse autismo. E também, todos têm problemas em brincar. Elas têm uma preocupação persistente com partes do objeto. Às vezes vocês veem eles brincando com o carrinho, mas eles não brincam como os demais. Eles não conseguem pegar o carrinho e começar a andar um trajeto com o carrinho. Muitas vezes elas pegam o carrinho e começam a rodar a roda. Horas e horas e horas e horas. Tem aquelas crianças com pequenas bicicletas, aquelas bicicletinhas que tem pedalo. Às vezes elas viram a bicicleta de ponta cabeça e o que eles vão fazer? Só mexer com o pedalo e rodando, rodando, rodando. Ou com a roda, mas não usar a bicicletinha para sentar e para andar. Então, essa preocupação com partes. E se eles têm muitos em tudo que tem movimento rotativo. Então, a máquina para lavar roupa, o ventilador, são objetos muito preferidos para crianças com autismo. E todas essas dificuldades que eu mencionei agora
sobre essa tríade, elas sempre vão aparecer no campo da cognição, da linguagem, do motor social. Essas características vão aparecer antes da idade de 3 anos. Então, essa avaliação internacional sobre o autismo é uma avaliação muito boa, porque se vocês entendem todos esses grupos e todos esses itens, provavelmente quando você estava ouvindo e lendo, você já conseguiu visualizar algumas das suas crianças com quem você convive e trabalha. Então, o próximo grupo do TEA é o autismo atípico, ou às vezes também chamado o SOI, transtorno global do desenvolvimento sem outra explicação. Por quê? Porque vocês vão ver que as características desse autismo atípico são um pouco diferentes do que as características do autismo clássico. Já comece com o início do transtorno. Parece que crianças com autismo atípico, elas não nascem com o transtorno. As primeiras características vão aparecer na vida da criança mais tardia. E a idade do início é entre 3 e 12 anos. Já bem diferente do que o nosso autismo. Vocês vão ver que elas têm problemas com os relacionamentos. Elas têm maneirismos bizarros. Elas têm padrões anormais da fala. Mas vocês vão ver que elas não vão apresentar a tríade. Elas não vão apresentar as dificuldades nesses 3 grupos muito importantes. Lembra? A interação social, a comunicação e o comportamento. Pode ser que eles tenham dificuldades na interação social e a comunicação, mas nem no comportamento. Pode ser que eles tenham dificuldades no comportamento e na fala, mas não na interação social. Então, entende? Está um pouco diferente. E vocês vão ver que muitas vezes esse autismo atípico aparece em pessoas que têm uma deficiência intelectual mais profunda. As pessoas sobre quem nós às vezes falamos, parece que eles têm comportamentos autistiformes. Não, gente. Por causa da deficiência intelectual gravíssima, elas também são autistas. E em um outro grupo de crianças, são indivíduos que têm um grave transtorno específico. Lembra mais no início do nosso curso que eu falei que nós temos os transtornos globais de desenvolvimento e que nós temos os transtornos específicos de desenvolvimento. Esses transtornos específicos de desenvolvimento, eles na verdade são transtornos como transtorno de aprendizagem, transtorno de fala, descalculia, afasia. E se a criança sofre muito por causa desse transtorno específico, pode ser que ela vai começar a mostrar as características do autismo. E vocês vão ver o prejuízo que essas pessoas vão ter. Vai ser um prejuízo para a vida toda e específico nas vidas sociais. Chegamos ao nosso terceiro grupo dentro do TEA, a síndrome de Asperger. Com a síndrome de Asperger, parece que a pessoa é meio normal, ela é meio autista. Mas nós não podemos falar que ela é uma pessoa neurotípica, porque às vezes ela reage de uma maneira estranha, às vezes ela reage um pouquinho esquisita. O que também é muito importante entender que a pessoa com Asperger, que ela não atende completamente a tríade que Lorna Wing nos explicou. Parece que a síndrome de Asperger é mais uma duade. Pessoas com síndrome de Asperger, elas não apresentam uma QI inferior. A maioria dessas crianças tem um QI
normal, um QI médio, ou acima do médio. Então, às vezes, elas já são crianças de altas habilidades. Todos têm um desenvolvimento da linguagem bem avançada. Todos falam, e todos falam bem. Vocês também vão ver que as primeiras características, às vezes, não se apresentam antes da idade de 3 aninhos. Que elas se desenvolvem como criança, como qualquer criança. E depois, quando o negócio na escola fica mais sério, que os probleminhas comecem a se apresentar. Mas vocês vão ver que com o tempo e com a idade cronológica, que de repente as 3 características da tríade comecem a se apresentar. Por quê? Elas apresentam um prejuízo nas áreas sociais, nas áreas comunicativas e nas áreas ocupacionais. Agora, no novo DSM, que logo nós também vamos aprender, a síndrome de Asperger não é mais usado com esse nome, mas é usado com o nome autismo leve. Não entende errado que a vida das pessoas com síndrome de Asperger é mais fácil. Não, muitas vezes ao contrário, porque elas percebem na pele que elas são diferentes do que os demais e por causa disso, muitas vezes elas têm uma vida muito sofrida. Então, quais são os critérios que são usados para avaliação? Lembra, é uma duade, não é mais uma tríade. Então, nós vamos avaliar 2 critérios. E o primeiro critério é o prejuízo qualitativo na interação social. Aqui, elas têm que ter pelo menos 2 itens que têm um problema. Esse prejuízo pode ser no comportamento não verbal, que elas não conseguem acompanhar os gestos, a expressão facial e corporal junto com a verbalização que eles têm. O fracasso para desenvolver relacionamentos, que eles não têm amigos, que eles não conseguem interagir com outras pessoas, que eles se isolam mais. Ou se eles estão se interagindo, que eles usam comportamentos meio estranhos. A ausência nos interesses das outras pessoas. Muitas vezes elas são muito arrogantes, só querem falar sobre os próprios interesses, sobre os próprios assuntos, não querem ouvir a outra pessoa. E também a falta de reciprocidade social e emocional. O segundo critério para fazer o diagnóstico da síndrome de Asperger são os padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamento, de interesses e de atividades. Vocês vão ver que eles têm uma preocupação com padrões estereotipados e interesses. Sempre querem fazer a mesma coisa, sempre querem repetir a mesma coisa. Como nós já vimos também no autismo clássico, uma inflexibilidade nas rotinas e rituais. Pessoas com síndrome de Asperger podem ter essa mesma inflexibilidade como no autismo clássico. Maneirismos motores como virar os dedos e o tempo todo mexer com as mãos, também esses borboleteando, esse balançando, todas as características que crianças com síndrome de Asperger também demonstram. E preocupação com partes de objetos. Isso pode acontecer nas ações que elas têm, mas também nessa questão de pensamentos. Sempre pensar sobre as mesmas coisas. E, claro, isso não é visto como terceiro critério, mas também um prejuízo nas áreas sociais e ocupacionais. Porque vocês vão ver, os 2 critérios envolvem essas áreas sociais e ocupacionais também. Vocês vão ver, a partir do início da utilização do DSM-5, toda essa terminologia não é mais utilizado
Nós não vamos falar mais sobre autismo clássico e síndrome de Asperger. Nós vamos falar sobre autismo de baixo funcionamento e autismo de alto funcionamento.